Olá, irmãos, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a obra, de Deus a partir da história de Abraão. É uma história para reflexão, tá bom, irmãos? Ok? Então tá bom. A oferenda, irmãos, de Isaac feita por Abraão e a história da Bíblia que todos nós amamos ler, tá? Depois de lermos essa história, cada um terá sua própria compreensão. Alguns vão conhecer um pouco mais Abraão, outros vão conhecer a Deus, alguns podem obter uma nova senda, um caminho, de prática na crença em Deus, certo? Mas recentemente eu li um livro que diz assim, irmãos, ele também me permitiu ter um pouco mais de compreensão sobre essa história. E eu quero compartilhar com vocês aqui, tá bom? Ok? E então vamos lá. O poder de Deus é insondável ao homem. Ninguém pode atrapalhar a obra que Deus tem a intenção de realizar. Irmãos, como está registrado nas Escrituras, quando Abraão tinha 100 anos e sua esposa Sara 90, Deus lhes prometeu um filho. Naquela época, Abraão caiu no riso. Ele acabou dando risada, porque ele não acreditava. E aí disse para si mesmo, assim: a um homem de 100 anos, há de nascer um filho? Dará à luz Sara, que tem 90 anos? Duas perguntas ele fez. Gênesis 17:17. Tá bom? Para Abraão, irmãos, era impossível, disso acontecer. Então ele ficou assim, acho que não vai acontecer, Eu 100 anos, Sara 90. Bom, tá. Como se Deus tivesse criado o homem, mas não soubesse quando alguém era capaz de gerar um filho. Na imaginação de Abraão, não é? Ele acreditava que não poderia ter esse filho com a idade de 100 anos. Porque tanto Sara quanto ele tinham passado do tempo para isso. Pela nossa perspectiva, nós também realmente acreditamos que isso é algo impossível, para a humanidade. No entanto, irmãos, o fato contrariou as noções de Abraão, assim como as nossas. Diante disso, Isaac nasceu, na época em que Deus prometeu. Para os humanos, isso é impossível, mas pode ser realizado por Deus. Amém? Graças a Deus. Nesse livro diz assim, irmãos: Deus não interfere no que o homem pensa ou sabe, tá? Nem tanto no que ele pensa, nem no que ele sabe. Mas, tampouco ele renuncia o seu plano, tá? Nem abandona a sua obra, só porque o homem não crê ou não compreende. Irmãos, os fatos são assim cumpridos de acordo com o plano e o pensamento de Deus. Isso é exatamente o que vemos na Bíblia, certo? Deus fez com que Isaac nascesse no tempo que ele havia estabelecido. Os fatos provam que o comportamento e a conduta do homem impediram, a obra de Deus? Vou repetir, tá, irmãos? Que ficou um pouco meio assim, mas assim, os fatos provam realmente que o comportamento e a conduta do homem, no caso de Abraão, que ele teve diante de Deus, impedisse que a obra de Deus fosse realizada? Não, né, irmãos? Graças a Deus, não impediram, Não impediram a obra de Deus, A pouca fé, do Abraão, do homem em Deus, e suas noções e imaginações sobre Deus afetaram a obra de Deus? Também não, irmãos?
Também não afetaram, de maneira alguma. O plano de gerenciamento de Deus não é afetado por nenhum homem, objeto ou ambiente, tá bom? Tudo o que ele determina fazer será concluído e cumprido a tempo e de acordo com o seu plano. Amém? E nenhum homem pode interferir em sua obra, irmãos. É verdade. Olha, Deus até ignora certos aspectos da tolice e da ignorância do homem, não é? Nossa. E até certos aspectos da resistência e das noções também do homem sobre ele. Entendeu, irmãos? Ele faz a obra que deve fazer, independentemente de tudo isso. Esse é o caráter de Deus e é um reflexo de sua onipotência. Amém? Irmãos, dessas palavras, podemos ver que a obra de Deus não foi atrapalhada, não é? Pela pouca fé de Abraão. Não importa o que Abraão pensou, Deus ainda realizou o que havia prometido de acordo com seu plano. Amém, irmãos? Só um segundinho, deixa eu só tomar um golinho de café aqui. É que eu gosto bastante de café, tá bom? Vamos continuar aqui. Diz assim. Deixa eu só ver. Tá. O meu pacto, porém, estabelecerei com Isaac, que Sara te dará a luz neste tempo determinado, no ano vindouro. Isso, Gênesis 17, 21. Está lá nas Escrituras, tá bom? E o que, irmãos? O que isso revela pra gente? Revela a autoridade e poder de Deus. Ninguém pode impedir as coisas que Deus pretende realizar. Elas vão acontecer, uma após a outra, de acordo com o plano dele. Essa história, amém, irmãos, me permitiu ver o poder de Deus, não é? E esse poder é insondável para o homem, irmãos. As palavras de Deus realizam tudo. Depois que Deus fala, as coisas que ele diz acontecem. Amém? Aqui, irmãos, vou falar para vocês mais uma coisa. Nesse livro também, Deus disse assim: haja luz. E a luz passou a existir. Todas as coisas acontecem de acordo com as palavras de Deus. Elas têm autoridade e poder. Isso é o caráter de Deus. Sua autoridade é um reflexo de sua onipotência, irmãos. Amém? Então, diante disso, irmãos, depois de compreender a onipotência e a soberania de Deus, sua autoridade e poder, nós podemos desenvolver a verdadeira fé em Deus. Quanto a obra de Deus não está de acordo, né, com as nossas noções, não devemos medir, analisar ou examiná-la com base em nossos pensamentos e imaginações, tá bom, irmãos? Em vez disso, o que devemos fazer realmente é obedecer à obra e à liderança de Deus e agir de acordo com as palavras dele. É dessa forma que deveríamos compreender as coisas e também a maneira como nós, criações, devemos agir, da mesma forma que Abraão. Amém? Só que com um pouco mais de fé. Abraão no começo, não teve tanta fé. Através de sua experiência, ele adquiriu o verdadeiro conhecimento e entendimento da onipotência e sabedoria de Deus, irmãos. E quando Deus exigiu que oferecesse Isaac, ele pôde daí sim obedecer, tá? Sem condições. No final, por causa de sua sinceridade e obediência, Abraão recebeu a grande bênção, irmãos.
Amém? Eu vou ficando por aqui, tá bom, irmãos? Espero que vocês tenham gostado. E logo mais eu vou fazer outro vídeo com a segunda parte dessa história de Abraão, tá bom? Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Amém.